Úrsula, tudo bom? Tudo bem, boa tarde, boa noite. Boa noite. Você fala de onde? Eu estou no Panamá agora mesmo. Panamá? Sim. Panamá. E eu vi agora a Águida entrando aqui agora. A Águida está lá em Barcelona. Eu vi ela entrando aqui agora. Lá em Barcelona já deve ser quase meia-noite, já mais meia-noite. Ah, sim, para eles já é de noite. Aqui ainda é 5:30 5:30. da tarde. Caramba, é 2 horas de diferença daqui da gente. É só Sabe? 2 horas. Úrsula, olha só. A nossa aluna, não é isso da Eu formação? não consigo ver você, Luiz. Espera um pouquinho. Não sei. Tá, tudo bem, pode deixar. Tranquilo. Já é a terceira pessoa que me fala que quando entra na live ao vivo não consegue me ver do outro lado. Não sei que Não consigo. pode ser isso. Úrsula, vamos lá. Com que você trabalha? Bom, eu dou aulas de inglês e espanhol. Aula de inglês e espanhol. E Isso. quanto tempo mais ou menos você me conhece? Bom, eu fiz uma formação gratuita com você no 21, dezembro do 21. Seria então 2 anos. 2 anos. 2 anos. E então, fiz com você, estou fazendo o DISC Advanced, comecei agora em junho deste ano agora. Junho. Show. E agora vem uma curiosidade aqui, tá? Vamos lá. Tu me conheceu em dezembro de 2021 e tu me comprou 2 anos depois. Eu te convenci 2 anos depois? Foi alguma coisa que aconteceu? Tu não tinha visto mais Peraí, nada? não entendi, Luiz. Pode falar um pouco devagar? Desculpa, não entendi. Tranquilo. Vamos lá. Você falou que me conheceu em dezembro de 2021, Isso. Né? E você comprou o meu curso em junho de 2023, por aí. Correto. Aí eu fiquei com uma curiosidade aqui agora. Tá bom. O que houve que teve esse tempo de intervalo de não comprar lá atrás, comprar agora? Alguma coisa específica? Ok, entendi a tua pergunta. Foi o seguinte, no 2021, ainda estava no auge mais ou menos da pandemia, né? E eu estava procurando alguma coisa, porque eu fiquei no Brasil por causa da pandemia, não podia viajar. E então eu tive que fechar a escola que tinha aqui, né, que era física. Aí eu tive que fechar, então sempre tive interesse em comportamento humano, aquelas coisas, né? Aí apareceu, mas eu tive uma dificuldade do idioma na época, né? De entender um pouco melhor de que se tratava o teu sistema, o teu conteúdo, né? E também na época, esse mesmo ano, então eu entrei em outra formação, que era de terapia, tipo de terapia, né? Aí então tinha que decidir entre uma e outra. E como eu não tinha entendido muito bem de que se tratava o teu sistema, né? Aí então eu optei por a outra formação. Entendi, né? entendi. Show de bola. E você já conhecia o DISC antes da minha formação? Já conhecia a metodologia? Não, na verdade não conhecia. Não? Aí eu entrei na internet, não entrei bem no teu perfil, mas sim entrei na internet para pesquisar sobre o DISC, né? Onde se usava, que países usavam, como usava, né? E então aí eu fiquei interessada. Depois, quando eu novamente vi o teu anúncio, né? Sobre o curso, né? Teu. Aí então eu voltei a fazer o gratuito. E então acabei comprando. E qual o teu objetivo com a metodologia? Só para eu entender. Como docente, a gente consegue ver, mas quando trabalha com estudantes do terceiro colegial, assim, né? Então eu vejo, pelo menos, que no meu país, né? Acá no meu país, os meninos, eles saem da escola, do terceiro colegial, por causa dos diferentes sistemas de estudo que hay aqui, né? Os meninos, eles podem se graduar em contabilidade, publicidade, mercadotecnia no colégio. Né? Então, muitas faculdades vão nas escolas, oferecem os seus cursos, e os meninos, né, eles não sabem realmente o que estudar. Entram em uma carreira, em um curso universitário, porque o amigo falou, o pai quer, e depois mudam para outro e para outro, né? E então eu achei interessante que, além das faculdades apresentarem os cursos para os meninos, também seria interessante eles fazerem um teste, não? Para saber realmente quais áreas eles têm mais afinidade, segundo sua personalidade, né? Show. Então, porque, pelo menos no meu caso, eu quando saí do colégio, eu estudei publicidade e mercadotecnia, e eu, na verdade, não tenho nenhuma aptidão para isso, vou ser bem honesta. Aí depois eu mudei de faculdade 2 vezes até
descobri que o que eu gostava mesmo era da aula, né? E é isso aí. Show. E é interessante isso que você está falando. Durante uns 4 anos, mais ou menos, eu trabalhei no DISC com jovens do terceiro ano, segundo e terceiro ano. E dentro desse trabalho, eu aplicava também processo de coaching, junto com o DISC. E eu usava a metodologia de um cara chamado Maurício Sampaio, o nome dele. Que era coach, e ele tinha um livro chamado Escolha Certa. E eu usava muito esse livro dentro dessa metodologia, que é como tomar a melhor decisão hoje e ter uma carreira de sucesso amanhã. Interessante. Aqui, não consigo ver você, Luiz. Depois você vai ver a gravação. Esse livro aqui, depois eu posso até te passar. Porque, exemplo, aqui no Brasil, existem alguns estudos que mostram que mais de 30% do jovem que sai do ensino médio e vai para a faculdade, ele desiste no primeiro ano. Eu não sei no Panamá. Aqui também. Também. Não existe na escola pública ou na particular, em sua grande maioria, um trabalho que auxilie os jovens na escolha profissional. Então, como você falou agora há pouco, muitos vão para a universidade, para a faculdade, por indicação de um pai, de um amigo. Minha mãe é médica, eu tenho que ser médico também. Meu pai é professor, eu também tenho que ser professor. Meu pai disse que psicologia dá dinheiro, eu vou ser psicólogo. Então, muitas vezes ele não sabe para qual área ele vai atuar e ele pega a primeira que aparecer ou que ele for orientado. E quando chega lá, ele vê a grade curricular, quando chega lá não é bem o que ele queria e ele com pouco tempo ele desiste. E aí recomeça tudo de novo. Né? E eu aplicava o DISC justamente para ajudá-lo a se conhecer melhor. Né? Nesse sentido. E você está conseguindo assistir a formação? Está conseguindo ver o conteúdo? Bom, não, eu dei uma paradinha por causa de que eu estou terminando uma formação em psicoanálise, né? E então eu também viajei para cá, para meu país, e então sou procrastinadora, confessa. Então, eu tive de parar porque não conseguia acompanhar as duas coisas no mesmo tempo, porque a psicanálise demanda muito e eu considero que para fazer um bom trabalho, como diz, que tem também se dedica bastante, né? Para conhecer bem. Então, Tem que praticar. Exato. Então, eu falei assim, eu vou esperar agora janeiro, que já eu estou terminando a formação em psicoanálise, né? Para, então, aí eu até comprei a extensão do curso, para poder, então, agora em fevereiro, quando eu voltar para o Brasil, agora em fevereiro, agora em janeiro, que acabam as festas, agora como eu falo isso em português? Me dedicar melhor, com mais tempo e tudo. Entendi. E hoje, como é que eu posso te ajudar hoje? Qual a tua dúvida? Bom, Luiz, eu tenho um perfil, eu tenho 2 perfis, né? Um que eu uso como pessoal e o perfil de inglês, de professora de inglês, né? Mas como eu quero fazer essa transição, eu não quero realmente continuar com o do inglês por um momento. Não quero continuar dando tanto ênfase às aulas de inglês, às aulas particulares, essas coisas. Então, eu gostaria de poder fazer essa transição, não? Começar a mudar meu perfil para mais começar pouco a pouco a dar algumas dicas sobre DISC, não? A importância de autoconhecimento, aquelas coisas, né? Mas eu ando meio perdida nessa área e mais que dei uma paradinha no estudo e tenho uma sensação como eu falo isso em português, caramba, esqueci a palavra, como que você não pertence. Essa é uma palavra específica que você usou nesses dias. É como se fosse um forasteiro, ou seja, eu não sei por onde eu começo, por eu não viver na área, seria mais ou menos isso? Exato. Então, depois eu vou lembrar, porque está aqui na minha mente, mas não consigo falar. Então, eu sinto como que, nossa, né? O pessoal vai falar assim, nossa, mas pulou de inglês para agora ficar fazendo questão de não? Então, eu gostaria de saber como eu poderia me chegar a esse público, que no caso não seriam bem os estudantes, porque ainda tem que ter acesso à escola, na verdade, né? Porque quem autoriza você a fazer... Bom, não sei quando você oferecia esse serviço, Luiz, eu não sei se você trabalhava com as escolas ou se você oferecia
como você oferecia esse serviço. Entendi. Porque, no caso, eu não sei, eu acho, né, que meu público, no caso, teria que ser através da escola para alcançar a esses estudantes. Não sei se eu estou certo. Vamos lá. Deixa eu te orientar nesse sentido, tá? Você é uma área que eu trabalhei bastante tempo. O que é que acontece? Você tem as duas formas. Ir através da escola e através da universidade também é um caminho. Ou você fazer algum trabalho paralelo com cursinhos. Eu não sei se aí no Panamá, se existe, como tem aqui no Brasil, o que a gente chama de cursinhos pré-vestibular. Não, não, aqui não existe isso. Pronto. Aqui seria outro caminho aqui no Brasil. Outra forma também é você começar a trabalhar, como eu estava falando agora há pouco para a Jussara, trabalhar suas redes sociais para começar a gerar conteúdo para esse público. Quando você começar a gerar conteúdo para esse público, você começa a fazer tráfego pago, tá? Para jovens do ensino médio. E eles naturalmente vão ver lá o conteúdo. E aí o que é que você pode fazer? Você pode criar, por exemplo, toda semana uma live de 30 minutos, 1 hora, ajudando os jovens na escolha profissional. E aí você pode, toda semana, dar um conteúdo. De repente, estou aqui escrevendo, tá? As ideias. Luiz, eu poderia escolher que tipo de conteúdo? Não tem nada a ver com a escola. São conteúdos que eu gosto de falar que vai tocar na ferida. Por exemplo, o que acontece quando o jovem faz uma escolha errada? Primeiro, os pais perdem com isso, porque os pais treinam para ele estudar ali. As escolas, elas perdem com isso também, porque está ali com um jovem, a faculdade está ali com um aluno que ele não está se dedicando, não está se entregando na faculdade. E ela investe em professores, investe em biblioteca, investe em infraestrutura. Quando ele vai para um estágio numa empresa, a empresa também perde com isso. Porque ela está lá com um estagiário que não se identifica com aquela área. Então, ele também perde com isso. Então, todo mundo perde com isso. E hoje em dia, ninguém quer perder tempo, ninguém quer perder dinheiro. Então, quando ele vai atuar em uma área que ele não tem certeza qual área que ele vai atuar, ele automaticamente vai ter dificuldades. Então, por exemplo, nesse livro que eu falei para você, tem um programa inteiro só sobre a questão de escolha profissional. Né? Por exemplo, o primeiro capítulo dele, comece descobrindo quem é você, que é justamente a parte de perfil comportamental. É o primeiro passo. Segundo passo, traçar um planejamento para chegar lá. Por exemplo, eu escolhi a área que eu quero atuar, mas qual faculdade eu vou fazer? Questão de deslocamento. Eu já vi a grade curricular, por exemplo. Então, tem muitos assuntos que você pode abordar nesses conteúdos. Com isso, você vai gerando conteúdo para ir criando uma audiência. E aí, por exemplo, você pode ir também numa escola, principalmente nessa época de... Não nessa época agora. Época de começo do ano ou próximo do final do ano. Outubro, mais ou menos. É uma época muito boa aqui no Brasil, tá? Para a questão de vestibular, questão de Enem, aqui no Brasil. Eu não sei como é no Panamá. Mas tem uma época que as escolas, elas estão ali meio que naquela época que o aluno está já indo embora. Então, muitas escolas, eles não têm um profissional que possa chegar lá para o jovem e falar sobre escolha profissional. Então, o que é que eu fazia na época? Qual era o tema da minha palestra? Escolha certa. Era justamente o tema do livro. E eu dava a palestra gratuita. E no final, o que eu fazia no final da palestra? Eu dava uma análise DISC básica, a básica. Você entregava para eles uma análise. Uma análise básica. E eu falava o seguinte, os 5 primeiros que responder a análise vai ganhar uma devolutiva comigo. Vou entrar em contato com você e vou fazer uma devolutiva com você. Os 5 primeiros. Eu dava a palestra de 30 minutos, 40 minutos. E no final, eu dizia, pessoal, o tempo aqui é muito curto, vocês têm que voltar para a sala de aula, mas eu queria dar um presente para vocês. O primeiro passo para uma escolha profissional é você saber quem é você. Aí eu pegava a frase do livro. E é importante a gente saber quem é a gente, porque já imaginou você atuar em uma área que você não se identifica? Por exemplo, eu não sou comunicativo, eu não sou extrovertido. Já imaginou você atuar numa área que você precisa lidar com pessoas todos os dias? Você vai ter muita dificuldade. Você já parou para pensar sobre isso? E eu quero te ajudar. Eu vou te dar um mapeamento de perfil comportamental. Eu vou botar aqui para vocês aqui o link no slide. Você copia esse link e nas próximas
24 horas, as primeiras 5 pessoas que responder, eu vou liberar um relatório de perfil comportamental e essas 5 pessoas vão ganhar uma devolutiva individual comigo. Só que o que é que eu fazia? Eu entrava em contato com todos. E aí eu fazia a devolutiva do relatório básico, de 30 minutinhos. E geralmente a cada 4 ou 5 jovens eu fechava um processo. Por quê? Porque ele se identificava e ele falava com quem? Com o pai e com a mãe, porque é quem paga. E o que é que ele falava para a mãe dele? Pai, mãe, teve uma palestra na escola com um profissional tal, ele fala sobre carreira, vocês sabem que eu estou em dúvida, e ele tem um programa, tem um projeto, assim, assim, assado. Quem ligava para mim? O pai. Olha, que meu filho falou tal. Quando ele dava meu Instagram, o que é que tinha no meu Instagram? Conteúdos sobre orientação vocacional. Tá? E às vezes, indicava um colega da sala de aula, ou um amigo, ou um primo, ou um vizinho. E com isso eu ia fazendo esses trabalhos nesse formato. Dentro do curso, dentro do Disca de Úrsula, tem uma aula no módulo 9. No módulo 9, deixa eu ver qual é a aula aqui do módulo 9. No módulo 9, que tem essa palestra. Eu tenho a palestra pronta lá. Você lembra a aula? Aqui, exatamente aqui a aula. Segura aí, rapidinho. Que na época, se eu não me engano, quem me pediu essa aula foi Denise. Quem me pediu na época. Deixa eu ver qual é a aula aqui, tá? Tá. Eu acho que é a aula 15 do módulo 9. A aula 15 do módulo 9. Ela tem essa palestra aberta para você. Exatamente como eu fazia na época. O único que você vai acrescentar é o DISC. Só. Para você ter uma ideia, eu tinha uma secretária, né, que ela conhecia uma professora de uma escola pública e ela dava aula para o pessoal do terceiro ano. E essa professora pediu para ela falar comigo para que eu desse uma palestra para esses alunos numa escola pública que é noutra cidade aqui próxima. E na época eu cobrava pelas minhas palestras. Na escola eu fazia gratuitamente, só que não era a escola, eram os alunos que queriam. E ela falou assim, Luiz, quanto é que tu cobra? Aí eu falei, olha, eu uns 70 quilômetros da minha cidade. Aí eu falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu não vou cobrar nada. Vou fazer 0,800. Agora, você só vai me pagar as despesas do transporte. Ela cobrou R$10 na época por cada pessoa, por cada aluno. Ela tirou R$5 para ela e ela pegou os R$5 para pagar lá meu deslocamento lá, de gasolina. Eu sei que ela colocou 120 e poucas pessoas nessa palestra. Na escola. Uau! A escola não tinha uma quadra, não tinha um espaço. Foi feito na cantina, no pátio, no meio da escola, num sábado pela manhã. Lotou lá de jovens de terceiro ano para essa palestra. Eu cara, o pessoal estava bem animado. Porque é um tema, Úrsula, que chama muita atenção. E tem gente que fala assim, Luiz, mas não é um público que tem dinheiro para pagar. Mas quem paga não é ele, é o pai. É a mãe, entendeu? E quando os pais enxergam que aquilo é um benefício para o filho, ele investe. Porque quando você gera os conteúdos nas redes sociais, ou na sua palestra, ou na sua live, lá fala sobre as dores. Para você ter ideia, nessa palestra, quando eu fazia, eu mostrava 7 erros que a gente comete na escolha profissional. E cada um desses erros é crucial para a decisão da escolha profissional. Então eu tocava o quê? Na ferida. E aí, quando você toca na ferida, não tem como a pessoa falar que não é. Entendeu? E eu mostrava um método de 5 passos para você conseguir ter uma escolha profissional. Aí, assim, eu vejo um caminho para você, tá, Úrsula? Não é deixar de fazer o que você faz, mas você conseguir aos poucos e fazer uma transição. Sem deixar de fazer o que você faz, sem sair da área da educação, que você já atua, e ao mesmo tempo tá atendendo também o público ali. Isso não impede que você também, de alguma forma, também continuar nas suas aulas. Continuar com as aulas, né? Aí, no caso, Luiz, no que eu falo um pouco da mistura, bueno, pelo menos eu teria que fazer outro Instagram, como seria? Olha só. Porque aí uma coisa tem... Aí é uma pergunta que só você vai poder responder. Por exemplo, se você acredita que o teu Insta, o público que você quer atender não está nesse Insta, é melhor você abrir outro Insta. Tá certo. Porque esse teu público aí que você está falando comigo é um público específico. É um público jovem. É de 17, 18 anos, 19 anos de idade. Ao mesmo tempo, você pode atingir jovens de segundo ano. Eu falo aqui nível Brasil, tá? Porque eu sei que você está no Panamá, mas eu não sei como é o estudo aí. Mas, por exemplo, aqui no Brasil, você pode pegar jovens, por exemplo, de segundo ano, de terceiro ano, e pessoas, e jovens também que estão na faculdade, no primeiro e segundo semestre da faculdade.
Por quê? Porque ele está chegando na faculdade e o índice de existência da faculdade é muito grande. Como era que eu fazia com as faculdades em parceria? Por exemplo, o aluno divide o curso lá no boleto, por exemplo. Tem como você chegar para a faculdade, fazer uma proposta e fazer um trabalho em grupo e descontar a mensalidade dele na faculdade. E a faculdade repassa para você. Ou seja, tem como você fazer isso. Na época eu aprendi isso aí com o livro... Perdão, Luiz, não te escutei. Eu aprendi isso na época com outro livro de Maurício Sampaio, que é Orientação e Coaching Vocacional. Depois você vê a gravação aí, é onde ensina como fazer um contrato para uma faculdade, como conversar com a gestora da faculdade, como montar um projeto. É mais voltada para a faculdade. E é muito bom também, tá? São 2 livros muito bons. E tem outro livro dele também, que é Influências Positivas. Influência Positiva. Depois você vê também a gravação, que é um livro dele também, que é falando para os pais. É um livro onde ele mostra exatamente o que você falou para mim lá no início. As influências para a gente, quando é jovem, antes da escolha profissional, é muito grande. E os nossos pais têm um peso muito grande. Então, às vezes, eu já tive casos de atender jovens que o pai queria porque queria que ele fizesse tal área e ele não queria. Mas é porque a família toda era aquela área. Eu já tive um caso de uma cliente que ela me indicou a filha dela. A filha dela fazia faculdade de arquitetura em Recife, capital, e ela estava no penúltimo período. E ela estava sentindo que a filha estava um pouco perdida. O pai comprou um apartamento para ela em Recife, comprou um carro para ela, deu tudo para ela, ela morando em Recife. E aí a mãe dela falou, Luiz, faz um trabalho com ela, porque eu sinto que ela não está indo bem na faculdade. E eu fiz um trabalho com ela. Quando eu fiz a análise disso com ela... Desculpa, Luiz. Quando eu fiz a análise disso com ela não se identificava com a arquitetura. E ela fechou o curso de arquitetura e foi começar do zero a administração. A mãe dela ligou para mim furiosa. Porque, Luiz, você era para ajudar ela, para ela continuar, tal. Eu disse, você me contratou e eu levei para ela. Mas quem decidiu foi ela, não foi eu que decidi. Não foi eu que falei, faça isso. Eu mostrei para ela os pós e os contras. Ou seja, ela estava com mais de 5 matérias para refazer, porque ela foi reprovada por não estar se identificando. Ela tinha que praticamente fazer outra faculdade, pelo tempo que ela estava sem ter passado. Uau. Então, isso acontece todos os dias. Se você colocar no Google aí, no Panamá, estudos sobre isso, tem muitos assuntos sobre isso. E é um mercado que eu vejo que ele é pouco explorado. Na prática, assim, em termos de governo, pelo menos aqui no Brasil, em termos de governo, em termos de escolas particulares, mudar esse jogo, eu vejo uma movimentação muito pouca, tá? Sim. Aqui também, nas escolas, mais que nada eu falo das escolas particulares, também do Estado, né? Não tem, na verdade, até onde eu sei, não tem nenhum tipo de assessoria para esse tipo, né? Uma que outra escola pode ser que ofereça alguma coisa, mas não desse nível, não com uma prova, como diz, que essas coisas não. Eu saiba, não. Aí o que você pode fazer? Você pode criar outro Instagram, pode colocar sua foto mesmo, só que lá no Instagram você coloca que você trabalha com orientação vocacional, com análise de perfil comportamental. E aí você começa ali a gerar conteúdos que falem justamente dessas dificuldades que os jovens têm para a escolha profissional. Aí você faz aquilo que eu falei para a Jussara agora há pouco. Pega os conteúdos e impulsiona eles. Vai lá no Turbinar, turbina e deixa girando uma semana. Passou uma semana, para e faz com os novos. Quando você faz isso durante um período, você vai conseguir gerar mais autoridade. E você pode começar, exemplo, fazendo lives no Instagram ou live no YouTube, dando um conteúdo de 30 minutinhos sobre escolha profissional. Entendeu? Com isso, tu vai gerando autoridade. Se tu pega, exemplo, se tu pega um conteúdo de meia hora, por exemplo, e dá sobre um assunto sobre, exemplo, a importância do autoconhecimento na escolha profissional. Dá uma estudada sobre o conteúdo, dá um conteúdo sobre isso, fala sobre os perfis comportamentais em termos de autoconhecimento. Chega a semana que vem, o conteúdo de hoje é sobre planejamento e ação. Como fazer um planejamento de uma escolha profissional? Próximo tema. Como pesquisar as áreas que mais se assemelham com o meu comportamento? Quando eu fizer a pesquisa, eu identifiquei que eu tenho uma predisposição para ser, um exemplo, um engenheiro, um arquiteto, um dentista. Ok. Então, o que você pode fazer a partir daí?
buscar com seus pais ou pessoas próximas de você quais são os profissionais dessas áreas que eles conhecem para que você possa fazer uma pesquisa com eles. Ou seja, bater um papo com eles para saber na prática como é essa profissão. Ou seja, isso não deixa de ser um trabalho, entendeu? Então, quando você vai olhar, tem muitos conteúdos que você consegue gerar, entendeu? Gerando esse conteúdo, você vai criando autoridade. Criando autoridade, naturalmente, com a divulgação, as pessoas vão começando a se aproximar. Tá? Isso aí não tem para onde correr. Isso é uma forma do digital, tá? Uma forma do digital. Sim, sim. Ah, Luiz, eu quero pegar isso presencial. Aí você pode visitar escolas, visitar faculdades, tá? Tem como fazer isso. No programa seria no digital. Oi? Ajude em algo mais? Não, tá ótimo, Luiz. Eu agradeço, porque aí, honestamente, eu estava como meio perdida, né? Como eu vou fazer, conciliar as duas coisas. Né? Aí, estava entrando aquele, eu anotei por aqui para não esquecer, no síndrome do impostor, né? Como que, nossa, é uma área que eu, aí, mas já, como que falo? Oi? Você falou também que você entrou em uma área na graduação e você depois não se identificou com ela, correto? E você depois mudar essa área, correto? Aqui no Brasil, no digital, a gente diz que isso é um avatar transformado. Ou seja, você já vivenciou isso. Você superou isso. E hoje, você ajuda outras pessoas a não passarem pelo que você passou. Então, você sabe as dores que você passou lá atrás por conta disso. Você sabe. Sim, exato. E quantos jovens estão passando por isso hoje? Então, não é um impostor, entendeu? Porque você teve essa dor. E hoje você entende com a ferramenta que você tem à sua disposição que você pode ajudar outras pessoas. Aí você pode mostrar com dados e fatos, porque isso tem centenas de pesquisas sobre isso. Por exemplo, uma pesquisa real aqui no Brasil, tá? Não sei no Panamá. Se você colocar no Google agora e colocar assim, olha, índice de insatisfação no mercado de trabalho no Brasil. A cada 10 pessoas no Brasil, no mercado de trabalho como um todo, 7 estão insatisfeitas. Estão trabalhando pela necessidade de ter o seu dinheiro todo mês para pagar suas continhas, comprar seu pão de cada dia, do que trabalhar com aquilo que elas amam. E tem a ver com comportamento. Então, com certeza, no Panamá, tem algum índice sobre isso. Ah, não, sim, tem um índice também. Então, ou seja, é interessante, porque... Então, ou seja, oi? Você trabalha com dados e fatos. Exemplo, qual o índice de desistência das universidades no Panamá? Pega esse índice, coloca uma headline e coloca lá. Você sabia, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo aqui. Você sabia que mais de 30% dos jovens na escolha profissional, quando escolhem uma faculdade, desistem no primeiro ano? Você já parou para pensar por que isso acontece? Aí você dá um conteúdozinho ali de 1 minuto, 2 minutos sobre esse tema. Quer saber mais conteúdos como esse? Meu nome é Úrsula, eu trabalho com jovens na escolha profissional, também sou professora também de inglês e espanhol, e acompanhe aqui as minhas redes sociais, que toda semana eu trago um novo conteúdo para te ajudar a você fazer uma escolha mais assertiva para a sua carreira e você não passar pelo que eu já passei, que foi não ter feito a escolha correta. Ou seja, todo o conteúdo que você gerar, você fala, hoje eu vou te ajudar com isso, isso e isso. Meu nome é Úrsula, eu ajudo você a fazer isso, aqui eu trago conteúdo sobre isso, quer saber mais? Acompanhe aqui os meus conteúdos. E você começa a fazer isso. Com o passar do tempo, quando você estiver impulsionando esse conteúdo, mais pessoas vão ter acesso. Aquelas pessoas que não é teu público, elas vão sair. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Parte. Tá? Show? Te ajudei? Ótimo, Luiz. Mais do que ajudou. Qualquer dúvida, pergunta lá pra gente. Dá uma olhada no módulo 9 lá, Úrsula, depois, que tem muito conteúdo lá com estratégias sobre isso. Tem muitos conteúdos lá. Se você quiser também depois, eu posso te passar alguns contatos de algumas alunas nossas que trabalham na área da educação também. E aí você pode trocar sobre isso. Tá bom? Tá certo, eu agradeceria. Junto. Fica com Deus aí. Tá bom. Um abraço. Amém. Obrigada, Luiz. Tchau, um abraço. Tchau, tchau. Bom, pessoal, então falei agora com Úrsula, lá do Panamá. Como ela falou para mim, né? Agora são 6 horas e 15 minutos lá no Panamá. Muito feliz aí em ver o quanto essa metodologia está atingindo aí outros lugares aí além do Brasil. E se você está aqui junto comigo, chegou de paraquedas, caiu de paraquedas aqui, meu nome é Luiz Vicente, e a gente aqui compartilha sempre na segunda, na quarta e na sexta-feira um momento onde eu falo sobre como você pode empreender com a metodologia DISC. Mesmo que você esteja começando do absoluto zero nessa metodologia e você quer enxergar oportunidades, de que forma essa metodologia pode alavancar sua carreira, ou você fazer uma transição de carreira, ou você atuar ajudando outras pessoas através dessa metodologia,
entra comigo aqui ao vivo, que eu vou poder te ajudar, poder te orientar da melhor forma possível, para que você possa aí usar para você também e poder ajudar também outras pessoas, tá bom? Hoje eu falei com a Úrsula e também com a Jussara lá de Salvador. E agora, na próxima quarta-feira da semana que vem, eu vou voltar nesse mesmo horário, às 19 horas, e vou convidar mais alguém para entrar junto comigo, tá bom? Na segunda-feira não vou fazer, porque é dia 1º feriado, vou dar um descanso aqui também para o pessoal, mas na próxima quarta eu vou estar aqui com vocês às 19 horas, horário de Brasília, tá bom? Gratidão, fiquem com Deus e vai ficar gravado aqui essa nossa live aqui de hoje. Tamo junto, feliz ano novo para vocês aí.